Programa Norte Mineiro. Com Iago dos Santos. Muito prazer, pessoal. Eu sou o Greg, o locutor virtual do programa Norte Mineiro. Como o entrevistado de hoje é o nosso criador e apresentador raiz Iago dos Santos, hoje serei eu que conduzirei a entrevista. No mais, se inscreva no canal, curta o vídeo, recomende aos amigos, e muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade de apresentar esse maravilhoso programa. Fala, meu povo, Iago dos Santos Tuber na área. E nesse episódio do programa Norte Mineiro, como eu sou o apresentador raiz do programa Norte Mineiro, eu vou responder algumas perguntas sobre mim mesmo, Iago dos Santos Nascimento, apresentador. Essas perguntas foram perguntas que eu já fiz para alguns entrevistados aqui, exemplo do Jefferson Eduardo, do Jaime DS. E agora eu vou falar um pouco sobre mim nesse programa, que geralmente a gente faz esse programa, a gente não fala muito sobre a gente. E é legal que a gente fala sobre a gente também para que os espectadores do programa também conheçam a gente. Mas eu quero que você, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, que assim que são novo conteúdo você será avisado. Curta, compartilhe o nosso material com seus colegas e ajude na tarefa desse crescimento. E você que está vendo esse vídeo aí, seja do Norte de Minas, ou que seja de qualquer lugar do país, você tem uma história bonita para nos contar? Entre em contato com a gente, vou deixar e-mail aí debaixo na descrição. Vou deixar também contato WhatsApp, ou até mesmo você pode lá no Instagram do Iago dos Santos Tube. Nos envie uma mensagem, que a ideia do programa Norte Mineiro é entrevistar as pessoas guerreiras do dia a dia e juntamente com elas descobrir qual que é o verdadeiro segredo para o sucesso. Mas antes da gente pedir o cara que é do Havaí para fazer a boa pra gente, ele tem feito as vinhetas aqui pra gente, eu quero convidar a TV Alterosa, que é a TV que o Mineiro vê, a abraçar a nossa causa e nos dar uma chance de fazer esse programa na televisão. Porque meio que o programa Norte Mineiro é uma inspiração do programa Flash Minas, do programa Gui Moreira com aspectos raiz, né? E geralmente sempre programas raiz, que seja raiz ou que seja um programa televisivo, você mostra mais a região mais sul do estado, a região metropolitana, que é o caso do Belo Horizonte. E a ideia desse programa é deixar que a pessoa mais do interior do estado, exemplo do Norte de Minas, fale um pouco sobre ela. Então, TV Alterosa convida vocês a abraçar a nossa causa e permita que a gente faça esse programa na televisão, na TV aberta local de Minas Gerais. E galera, nessa maravilhosa tarde de sábado, eu me orgulho em dizer que o programa Norte Mineiro está no ar. Bruno Mars, faz a boa, Barão! Se apresente e conte a sua história. Para quem não me conhece, meu nome é Iago dos Santos, eu sou natural de Várzea da Palma, norte de Minas Gerais. Eu tenho 25 anos, mas atualmente eu moro em Ouro Branco em virtude ao curso de Engenharia Mecatrônica que eu estou fazendo. E a minha história? Bem, eu sempre estudei em escola pública, comecei minha vida acadêmica em fevereiro de 2004, já são 20 anos, na Escola Municipal Branca de Neve dos Sete Anões, em Várzea da Palma, norte de Minas Gerais. E durante toda a minha vida eu estudei na Escola João Monteiro de Moraes, na Escola Estadual Joaquim de Paulo Ferreira, na Escola Estadual José Ferraz, onde eu concluí meu ensino médio. E também fiz curso na UAITEC, curso de capacitação na UAITEC, que hoje é a VZP-TEC. Fiz um curso pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, para o Pirapora, mas eu fiz ele lá na UAITEC, que hoje é a VZP-TEC. E em 2021 eu entrei na UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei, no campus Alto Paraupeba, para cursar Engenharia Mecatrônica, que é o meu sonho. Atualmente eu estudo Engenharia Mecatrônica,
Eu amo robótica, eu amo montar robôs, protótipo de robô, tanto que vocês entrarem nas minhas redes sociais, vocês vão ver muito protótipo de robô. E eles são feitos com materiais ecológicos, exemplo do papelão e do PET. E além disso, eu também sou filiado ao MDB. Mas por que eu sou filiado ao MDB? Porque durante toda a minha trajetória, eu sempre vi que uma das áreas mais marginalizadas no Brasil é a educação. E geralmente sempre o pessoal defende várias causas, se é trabalhismo, igualdade de gênero. Não estou dizendo que essas causas não têm que ser defendidas, não. Mas a causa que forma tudo, que a educação ela é muito marginalizada e sempre que acontece alguma coisa boa ou ruim no país, a primeira coisa que eles fazem ataca diretamente a educação. Sempre quando tem um fenômeno negativo, o pessoal ataca diretamente a educação. E minha total ideia na política não é brigar, não é ficar tanto que o MDB é um partido de centro, não é ficar brigando pela ideologia de direita ou de esquerda, mas sim a ideia nossa, a minha ideia é estabelecer uma política centro-educacional, fortalecer a educação, a pesquisa técnico-científica e favorecer a construção de universidades nas regiões mais subdesenvolvidas do país e do estado, como é o caso do Norte de Minas Gerais. Trocando em miúdos, uma ideia suprema que eu tenho é construir a Universidade Federal de Várzea da Palma, lá na cidade de Várzea da Palma, Minas Gerais. Porque Várzea da Palma é uma cidade pequena, sim, mas ela já tem caráter suficiente para abranger uma universidade pública e para formar médicos, engenheiros, formar pessoas numa área mais a fundo. Fale um pouco sobre a sinceridade. Bem, galera, eu costumo dizer que eu sou um cara brutalmente sincero. E por eu ser um cara brutalmente sincero, eu levanto grandes trocas de discussões nos meios sociais no qual eu vivo, seja na faculdade, na cidade que eu moro, onde eu passo sempre causo grandes trocas de discussões. E eu costumo dizer também que a sinceridade ela é boa para quem fala, mas ela não é muito boa para quem escuta, porque só que no entanto ela tem que ser dita. Por quê? A única forma que a gente tem de até mesmo impor limite nas pessoas com as monomanias delas é sendo sincero. Porque a maior parte das pessoas elas tendem a insistir com a gente realizar determinado fato, determinada coisa, que a gente não realizaria por a gente mesmo, por ser uma pessoa raiz, como é o meu caso. E a única maneira que a gente tem de combater aquela insistência daquela pessoa é por meio da sinceridade. E muitas vezes as pessoas, assim, elas não aceitam muito bem a sinceridade, porque às vezes a sinceridade não é boa para elas. E por que, de acordo com as minhas observações pessoais no dia a dia, por que as pessoas não gostam de ouvir a sinceridade? Porque geralmente a sinceridade é aquela questão, é um remédio amargo. Ele trata por meio da amargura, ou é como se fosse a cirurgia, trata por meio do corte e da dor.
Às vezes aquela coisa que as pessoas queriam ouvir, por meio da sinceridade, elas ouvem o que é contrário que elas esperavam ouvir. É por isso realmente as pessoas sinceras, como é o meu caso, têm maior chance de são tidas mais como chatas, como enjoadas, como aquele tipo de pessoa que é de difícil convivência. Mas não é porque geralmente a sinceridade é o remédio amargo, no entanto é o remédio que cura. O que se trata das amizades entre você e o Jefferson e você e o Jaime, já se passaram vários anos. Levando em virtude o que você já vivenciou, o que você faria se pudesse voltar ao tempo? E eu vou tomar como base essa pergunta, eu vou levar em virtude a questão desses últimos 5 anos da minha vida. Já anexando a pergunta que eu fiz para o meu amigo Jefferson, a uma pergunta que eu fiz para o meu amigo Jaime DS. Nessa questão de curso técnico, faculdade, pandemia, tudo são 5 anos. E às vezes eu me pergunto para mim mesmo, 5 anos, até falo, 5 anos é tempo suficiente para uma criança nascer, crescer e começar a conhecer o mundo. Levando em virtude que eu já vivi nesses 5 anos que eu poderia fazer se eu pudesse voltar ao tempo. Cara, se eu pudesse, eu sempre falo, se eu tivesse uma coisa que eu queria que fosse possível, como engenheiro, a gente tem, assim como estudante de engenharia, né, não engenheiro ainda, a gente tem vontade de fazer algumas coisas descabidas da realidade, a gente sabe que não é possível, mas a gente queria muito que fosse possível. E eu queria que fosse possível a gente construir uma máquina do tempo, que eu fazer uma viagem ao tempo. E nessa viagem ao tempo, o que seria possível? A gente meio que assim, a gente passar por determinada coisa naquela hora, naquele exato momento, ir para o futuro, e do futuro a gente voltar ao passado e fazer determinadas coisas. Uma coisa que eu pudesse fazer com a experiência que eu tenho hoje, sabendo o que aconteceu no passado, que eu faria se eu pudesse voltar ao tempo, era evitar a morte do meu amigo Lourenço e do meu padrinho Edson Evangelista. Porque o meu amigo Lourenço, foi uma história que chocou Várzea da Palma, não vou entrar em detalhes não, só vou falar superficialmente. Ele foi brutalmente assassinado, covardemente assassinado, durante o momento que ele vendia leite. Felizmente, o que acalenta a gente, que todos os autores desse crime horripilante que chocou Várzea da Palma, estão todos sob custódia da consequência de seus atos atualmente. Todos eles estão sob custódia da consequência de seus atos. E se eu pudesse voltar ao tempo, sabendo o que ia acontecer com ele, que determinada coisa ia acontecer com ele, eu voltaria ao tempo, conversaria com ele e de alguma maneira evitaria a morte dele, sei lá, fosse alertando ele para se mudar de cidade ou para passar por algum lugar distinto do que fosse do lugar onde aconteceu o fato com ele. Eu evitaria a morte dele e evitaria a morte do meu padrinho Edson Evangelista. Para quem conhece meu padrinho Edson Evangelista, ele morreu, foi uma coisa horrível, uma coisa rápida e horrível. Ele foi vítima de uma enxame de abelha durante um momento quando ele foi arar a terra para fazer pasto. Não, ele foi fazer a terra, parece, para. Estava fazendo pasto, se não me engano, ou fazendo pasto, ou arando a terra para plantar roça, não me recordo. E durante esse serviço que ele fazia, arando a terra com um trator, ele foi vítima de uma enxame de abelha. Foram mais de 200 picados. E foi uma questão, o pessoal ainda acudiu ele, ainda levou ele do hospital, mas infelizmente, quando ele chegou ao hospital, os médicos até deram os primeiros socorros, aplicaram assim com adrenalina nele, só que infelizmente não teve o que fazer. Então, cara, se eu como engenheiro, se eu pudesse construir a viagem ao tempo ela é possível por meio de pensamentos, né? Mas ela fisicamente, socialmente, pessoalmente, geograficamente não é possível. Porque teria que as coisas ser revertidas ao mesmo tempo. Mas se fosse possível a viagem ao tempo, eu evitaria a morte do meu amigo Lourenço e do meu padrinho Edson Evangelista. Quais foram as maiores inspirações e quais foram os maiores desafios enfrentados em sua vida? Eu sou um cara estudante de engenharia mecatrônica
As maiores inspirações recebidas em minha vida foram alguns professores. Vou citar o nome de alguns deles. Um deles é o professor Henrique Ferreira Fulgêncio. É um cara que me inspirou muito. Em todo vídeo eu falo sobre ele. Tem algumas professoras até mesmo do ensino do prézinho, do primário. A tia Iana, que deu aula na primeira série. A tia Eni, que deu aula introdutória, atual primeiro ano. Também a tia Euiete. A tia Maria Rufino. Vários professores, se eu fosse citar o nome de todos, não daria tempo, porque foram vários professores. E também uma grande inspiração que eu tive para mim escolher que eu queria ser de fato engenheiro mecatrônico, um cientista na área da robótica, foram de fato os programas mecatrônicos que eu tinha quando era criança, que eu recebia dos meus parentes, como aqueles carrinho de controle remoto, carrinho que era ligado à pilha e carrinho de polícia que fazia barulho. E de fato foi um filme que eu assisti na sessão da tarde, que no ano de 2005, que foi Dorothy, o Mágico de Oz. E nesse filme tinha um robozinho, um homem de lata, ele era completamente mecânico, ele era movido a corda. Eu lembro que no dia eu assisti aquele filme, a Dorothy caiu lá no mundo do Mágico de Oz, e nesse mundo ela superou vários desafios. E um dos desafios era ter que lutar contra os bandidos, que eram aliados a uma bruxa. Aí, ao cair naquele mundo, ela achou abandonado, não me recordo se era no porão, o que que era, um robozinho que ele era movido a corda. Aí ela lendo a descrição do robozinho, estava escrito que ele foi feito para funcionar 100 anos. Aí ela deu corda nesse homenzinho de lata, é o famoso homem de lata, que todo mundo fala nele. E ele passou a andar com ela, e em meio à briga contra os bandidos, quando os bandidos tentavam fazer algum mal para a Dorothy, esse robozinho meio que ele girava os bracinhos e batia nos bandidos. Aí a partir daquele dia eu decidi para a minha vida. Eu quero fazer robôs. E a partir daquele dia, foi no ano de 2005, eu tinha 6 anos de idade, eu passei em minhas limitações que eu tinha, mas meio que eu passei a buscar conhecimento para me tornar um cientista na área da robótica. Naquela época eu não sabia nem a definição de quem faziam os robôs. Aí, com o passar dos anos, eu sempre fazia experiência com o que tinha no quintal, era madeira, papelão, fio de cobre velho, que meu pai é pedreiro, meu pai tinha muito dessas coisas. Eu sempre tentava montar algumas coisas e eu sempre errava. Até quando eu passei a ter meus 13 anos de idade, eu comecei a montar algumas coisas e essas coisas começaram a dar certo. Só que quando eu completei 11 anos de idade, eu fui vítima de um quase infarto. E a partir daquele dia eu meio que as esperanças que eu tinha de fazer faculdade, de fazer as coisas, meio que eu tomei um certo receio porque eu vi que os desafios eram grandes, não era fácil para a pessoa tentar entrar na faculdade, sobretudo pessoas de baixa renda. Mas como eu estudei com o professor Henrique Ferreira Fulgêncio, a partir da época que eu estudei com o Henrique Ferreira Fulgêncio, um dos desafios que eu tinha era a dificuldade na matemática. O Henrique mostrou para a gente que, por mais que seja difícil, por mais que a gente tenha desafios, é sim possível a gente, com muito trabalho duro, com muito desafio, é sim possível a gente ir em busca daquele sonho que a gente tem. E a partir daquela época eu lembro que até falei com minha mãe, eu falava com minha mãe que eu não queria mais fazer faculdade, que embora eu tinha vários sonhos, né, que era muito difícil. Mas eu lembro que um dia eu cheguei e falei para minha mãe, eu quero entrar para o FMG. Que eu assisti a Globo Universidade, ela mostrava vários protótipos que passavam na Globo Universidade. E a partir daquele momento em diante eu decidi que eu queria fazer o Enem, né? Porque eu tinha 14 anos de idade, que eu estudei com o Henrique em 2012, 2013, foi com 13, com 14 anos de idade. Só que para fazer o Enem, tinha que ter ao menos 15 anos de idade. Aí a partir dos 16 anos de idade eu comecei a fazer o Enem. E nisso eu fiz o Enem a primeira vez com aprendiz, depois eu fiz o Enem novamente no terceiro ano e não fui bem sucedido.
Aí eu formei no ensino médio, tive vários desafios que eu fazia o Enem, a nota não era muito boa para entrar na faculdade. Só que eu continuei fazendo curso. Aos 16 anos de idade eu descobri a VZP Tech, a YTech, né, na época, a antiga YTech, eu já VZP Tech. E eu tive a oportunidade de ter os primeiros contatos com programação, com essas coisas que é um dos requisitos para a engenharia mecatrônica. E lá mesmo assim, mesmo eu não tendo sido aprovado para a faculdade, eu continuei estudando cursinhos de capacitação, até que tive a chance de fazer um curso técnico informático pela internet. Até que um belo dia eu fiz o Enem, joguei a nota na metade do ano, nas duas chamadas que antes tinha duas chamadas no início do ano, no meio do ano. Aí na lista de espera eu fui chamado no UFSJ para cursar engenharia mecatrônica. E atualmente hoje eu estou estudando engenharia mecatrônica na UFSJ, faço vários protótipos. Só que esses protótipos que eu faço na faculdade de engenharia mecatrônica são conhecimentos que eu fui acumulando ao longo do tempo, até mesmo antes de entrar na faculdade. E quais foram os maiores desafios enfrentados na minha vida? Como eu já tenho dito, né? Os maiores desafios que eu tive foi, sobretudo, conseguir fazer um curso técnico, um desafio imenso, que todo jeito que eu tentava não dava certo para mim fazer o curso técnico. E foram as condições financeiras, né, que não ajudavam muito. E meio que também que foi a minha entrada na faculdade, foi muito desafiadora. Eu fui entrar na faculdade 6 anos e meio depois que eu terminei o ensino médio. Como você se comporta diante das várias tentativas do mundo em lhe derrubar? Cara, das várias tentativas que o mundo tem de me derrubar, eu me comporto com uma maneira assim, altamente resistente. Eu sou altamente resistente com as questões do mundo tentar me derrubar. Uma das resistências também que eu tenho que se manifesta em mim é a questão até mesmo das pessoas. Às vezes são pessoas comuns, às vezes até não querem derrubar a gente, mas elas querem impor a mania X dela na gente. E eu, por eu ser um cara altamente raiz, observar da Palmeiras raiz, não abro mão dos meus costumes, das minhas raízes, e por ser um cara altamente tradicional, eu meio que eu comporto de uma atitude contrária quanto aos costumes daquelas pessoas. E meio que já aconteceu muito comigo a questão das pessoas quererem impor suas manias sobre mim, e eu de fato não aceitar aquelas manias impulsionadas pelas pessoas. E uma resposta que eu sempre dou, que eu sempre respondo diante das tentativas que o mundo tem de me moldar, são sempre respostas contrárias às tentativas que o mundo tem de me moldar. E eu sempre respondo com muito tradicionalismo, com muita resistência e com muita raiz norte-mineira. Quer dizer, a gente vê muito questão da gente ir para outra cidade, às vezes a pessoa tem um costume diferenciado ao da gente, e aquelas pessoas querem que a gente siga aquele determinado costume. O que que eu faço? O que que eu faço? De jeito nenhum, meu costume é esse, eu sou norte-mineiro, sou raiz, e eu não vou seguir uma coisa só porque alguém quer que eu siga, como o nosso amigo Jefferson sempre fala. Eu não vou fazer uma coisa só porque alguém quer que eu faça. Eu vou fazer uma coisa que eu faço do meu jeito, no meu tempo, como eu quero, desde que eu não prejudique ninguém. E de fato é isso. A resposta, eu sou muito resistente. Então a resposta contrária muito resistente é o que as pessoas pensam de mim e às vezes é o que elas querem de mim. Desde que eu não prejudique ninguém, que eu não faça mal a ninguém, eu sempre faço algumas coisas. Eu sempre faço as coisas do meu jeito, com as minhas raízes. Durante a pandemia, quais foram as atividades que lhe auxiliaram a resistir naquele tempo macabro, no qual a gente não podia nem ao menos ir à esquina da própria rua? Cara, a pandemia foi uma época muito horrível, inclusive antes da pandemia, para mim estava uma época maravilhosa, que foi a época que eu entrei no curso técnico informático para a internet, conheci o querido amigo Jaime DS, conheci a Luísa Gabriela, a Joelma, o Matheus, a Márcia, quero aproveitar até para mandar um abraço para eles, e o curso era 2 anos.
E dentro desses 2 anos a gente fez 1 ano de curso, a gente entrou de férias em novembro de 2019 e a gente retornaria em fevereiro de 2020. E nessa questão, nós de fato retornamos ao curso em fevereiro de 2020 e parecia estar tudo normal. E naquela época o pessoal já falava de Covid-19 na China. Até então, eu mesmo acreditei que seria uma coisa que não chegaria ao Brasil, devido ao Brasil ser um país tropical, ser um país exatamente distante da China. Meio que eu não dei nem muita atenção, não. Aí a gente continuou a vida normal, vida seguindo, no curso, a gente ia pro curso. A gente fez 1 mês de curso normal. Quando passou 1 mês de curso, o tutor à distância, mandou mensagem para a gente e falou: as aulas, as aulas presenciais foram suspensas devido ao Covid-19. Não saiam de casa, procurem fazer tudo em casa. Só que eu pensei, pô, na época não tinha internet em casa, eu pensei, eu não tenho internet em casa. Enquanto, assim, eu creio que aqui no Várzea da Palma não vai chegar o Covid-19, devido a ser uma cidade pequena, não vai chegar. E meio que assim, nós estamos imunes a ter que fechar as instituições de estudo. Meio que eu acreditava que não ia fechar as instituições de estudo. Eu precisava que não ia fechar a instituição de estudo e eu contava que não ia fechar a instituição de estudo, porque na época eu usava o laboratório de informática da UIT para me fazer todas as minhas atividades. Aí meio que as aulas foram suspensas e meio que assim ainda a gente continuou 2 semanas com a UITEC aberta e eu ia lá fazer minhas atividades. Eu era daquele aluno meio que assim, eu chegava 1 hora da tarde, ia embora 9, 10 horas da noite, ia embora até fechar. Aí um certo dia tava tudo normal, pensei que ia estar tudo bem. Aí o pessoal falou, teremos uma reunião para falar sobre a Covid-19. Eu lembro que até conversei com o Clênio, na época coordenador. Eu falei, ô Clênio, mas aqui vai fechar? Porque se fechar pra mim é ruim, porque eu tenho que fazer minhas atividades do curso, eu não tenho internet em casa. Aí nessa questão o Clênio falou, não, a gente vai ter reunião, mas como você é casa à parte, nós vamos ficar aberto aqui. Você não vamos permitir de vir. Aí beleza, aí o Clênio fez a reunião. No outro dia, o Clênio chamou todos os funcionários lá, conversou com eles. Eu lembro que o Clênio acreditava que a situação seria resolvida em 15 dias, quem dera. Hein? E depois ele foi me chamou e conversou comigo. Ele falou, teve algumas mudanças naquilo que eu te falei ontem, e me explicou, né? O vírus tinha maior capacidade de se manifestar e expandir em lugares fechados e úmidos. Era o caso com uma sala que a gente tinha lá que tinha ar-condicionado. E ele falou comigo, ó, você vai fazer o seguinte, eu recebi um estoque de álcool em gel, você vai fazer suas atividades, terminou as atividades, liga o computador, passa álcool na mão e volta direto para casa, que não pode ficar mais daquela medida que você ficava aqui, por causa da questão do vírus. Quando voltar ao normal, você pode voltar a ficar como você ficava antes. Aí beleza, no dia eu lembro que aí eu já preocupei muito. Eu fui terminar as atividades e fui para casa. E para mim era muito difícil, que eu tinha um costume de ficar o dia todo estudando a UITEC. Para mim aquela questão de ter que ficar em casa, não poder ir para o curso, não poder ver as pessoas que a gente gostava. Para mim foi uma alternativa muito difícil. Aí passou essa semana, chegou a outra semana, eu fui e cheguei lá na UITEC. Tava tudo fechado, em virtude ao Covid-19, aqui tá fechado por tempo indeterminado. Aí, para finalizar, para o papo não ficar muito longo, o que que aconteceu? Eu me uni a alguns amigos, que eram amigos do curso, e meio que assim, o que salvou foi que eu tinha um computadorzinho antigo em casa, não tinha internet, só tinha um computador, e muitos vizinhos ajudaram a gente emprestando a internet. Meio que eu fazia essa atividade, tirava print, convertia em imagem, punha no celular, ia na casa do vizinho e enviava pro portal didático. E a pandemia para mim foi uma questão muito horrível, porque eu sou daqueles caras que me conhece, eu não gosto de ficar em casa, eu gosto sempre de estar sempre em movimento, sempre estudando, na universidade, estudando, criando alguma coisa. E para mim a atitude mais difícil foi ficar em casa, sem poder ir para o curso.
e está suscetível até perder um curso, que por muito custo eu consegui perder um curso por questão de não ter internet em casa, depender do lugar para mim fazer as atividades, e esse lugar está fechado. Para alguns foi lastimável, para outros, em meio ao caos, surgiram novas oportunidades. Em geral, o que foi a pandemia para você? Foi uma das coisas que aconteceu comigo. Em meio àquele caos da pandemia, o que mais me confortou foram as edições especiais da TV Globo. Inclusive, devido ao Projac estar fechado, como eu sempre falo, eles tiveram que reexibir novelas que já foram gravadas. Uma das novelas que me tocou muito foi a novela Totalmente Demais, que foi gravada em 2015, uma novela Lição de Vida. E 2015 foi um ano maravilhoso para mim. E meio que a pandemia para mim também foi uma visita ao passado. O que mais me acalmou na pandemia foi assistir essa novela Totalmente Demais. E meio que eu tive a oportunidade também de criar novas ideias, inclusive uma das ideias ortopédicas que eu fiz, até mesmo antes de entrar na faculdade de engenharia mecatrônica, de uma máquina para curar cicatrizes e lesões. O primeiro protótipo inicial que deu assim, eu fiz vários protótipos e todos eles deram errado. O protótipo de fato que deu certo, ele foi desenvolvido num dia que eu estava entediado, não podia ir para o curso técnico e eu quis fazer alguma coisa para acalmar. E no dia, na época, tinha passado uma ideia na cabeça que parecia dar certo. Aí num dia entediado, em meio a um cenário que eu não poderia ir ao curso, eu fui desenvolver uma ideia e essa ideia encaixou perfeitamente. É uma ideia que eu levo para a faculdade para desenvolver no futuro. E uma das coisas que me acalmou muito na pandemia foram pegar algumas revistas. Durante a pandemia, eu já tenho até dito isso em alguns vídeos, durante a pandemia eu senti uma forte presença do retorno do ano 2010 em minha vida. Por quê? Na época da pandemia, em 2020, eu tinha 21 anos de idade. E no ano de 2010 eu tinha 11 anos de idade. E no ano de 2010 a minha mãe ganhou várias revistas, Seleções, o nome da revista. E essa revista tinha bastante histórias de vida, de superação. Tinha muita coisa legal. Tinha várias coisas, tanto histórias de vida legais, como algumas coisas legais, até coisas científicas. E eu, durante aquele cenário de pandemia, eu senti vontade de pintar quadros, pegar folha de ofício, desenhar à mão e pintar com tinta guache. Meio que a gente usava o que tinha em casa. Aí nessa questão, o que que eu fiz? Eu vi uma revista Seleções na estante da minha casa e disso aí eu comecei a desenvolver quadros com gravuras de revistas e pinturas com tinta guache. E essas revistas que eu usava eram revistas Seleções e para mim foi uma grande visita ao passado, porque durante a pandemia a gente tava naquela, já tinha smartphone, já tinha computador. Foi a época que as redes sociais falaram fortemente. O pessoal agora vem com as transmissões de missa. Eu era um cara muito religioso também, ia muito às missas. As transmissões de missa eram feitas no Facebook, no YouTube. E nessa época da pandemia, como eu falei, já tinha smartphone, tablet, coisas assim, coisas altamente avançadas. E as revistas CBS, ainda aquelas revistas que ainda faziam propaganda daqueles celulares ainda de teclado ainda, a mídia, na época da revista Seleções, 2010, a mídia do celular era ter Viva Voz, Bluetooth, SMS e torpedo. Na época, em 2010, estava começando nos países desenvolvidos, nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, estava começando alguns celulares de tela e a mídia da época era o Twitter. Já na época da pandemia, as mídias eram YouTube, Facebook e Instagram. E até mesmo os encontros online eram feitos via Google Meet. Ou seja, era uma realidade bem diferente de 2010. E para mim poder rever aquelas fotos na gravura das revistas, para mim foi uma grande visita ao passado. E foi uma coisa que me acalentou muito e me ajudou muito a resistir naquele tempo de caos e de tristeza. E também foi na pandemia que eu consegui entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2021, já final da pandemia. Fiz minha inscrição toda online e durante a pandemia também
tivemos a oportunidade de colocar a internet em casa, que é uma coisa que não tinha. E dessa questão dessa internet em casa, eu pude montar canal no YouTube, pude, pude fazer várias coisas, fazer redes sociais como Facebook, pude me inscrever em algumas coisas que sem a internet não seria possível. E como eu já falei antes, pude entrar na faculdade, a inscrição foi feita toda online, documentação enviada toda online, inclusive o primeiro período meu foi online, foi de maneira remota. Aí nos próximos períodos eu entrei em presencial e é uma outra história. E de fato a pandemia em geral para mim, já respondendo a pergunta em geral, a pandemia para mim foi de fato um período lastimável que levou muitas pessoas queridas, muitas pessoas conhecidas, muitas pessoas queridas, muitas pessoas que muitas pessoas que morreram até não em questão da pandemia, mas de outras coisas. Um exemplo é o meu padrinho evangelista que morreu atacado por um enxame de abelha. E meu avô Santino morreu vítima, a gente acredita que seja de uma leucemia. Ele morreu até antes da pandemia. Ele morreu na semana que fechou tudo. E durante a pandemia, devido a ser um período lastimado, a gente teve perdas pela Covid, perdas também que não foram pela Covid. A pandemia para mim também foram grandes oportunidades, até mesmo de eu levei muitas coisas no aprendizado. Foi uma parte que eu pude, assim, o curso técnico eu digo que foi um curso, foi a parte que eu tive a chance de perder o medo que eu tinha das pessoas, eu tinha muito medo das pessoas. E a pandemia também, devido a gente ter visto grandes coisas horríveis, com a questão que, além de ter sido triste, a gente pôde trabalhar também o lado mais resistente da gente. Na época da pandemia também eu tive a oportunidade de entregar queijo pro meu padrinho, o Hudson Evangelista, e foram grandes aprendizados, conviver com pessoas diferentes, por mais que estivessem em isolamento social. E foi aquela questão que eu pude perder um medo de coisas que eu tinha antes da pandemia. Eu pensei assim, coisas mais feias, coisas assim, mais desafiadoras do que isso que eu posso estar fazendo agora, eu vi durante a pandemia e com a morte do meu avô e do meu padrinho. Então, pode até ser desafiador, mas não é mais desafiador do que ver tais coisas acontecendo. Meio que eu levei muito no aprendizado. Na sua experiência de vida, qual é o verdadeiro segredo para o sucesso? Cara, na minha experiência de vida, eu confesso que eu ainda não cheguei ao segredo do sucesso. Eu estou em busca do segredo para o sucesso. Mas eu, em virtude do que eu já observei, eu acredito que o segredo para o sucesso está baseado em muito trabalho duro. E não só trabalho duro, e também oportunidades que não tem como você fazer tais coisas na vida se você não tiver oportunidades. Então eu acredito que o segredo para o sucesso está no trabalho duro, nas oportunidades que a vida oferece, saber aproveitar essas oportunidades, que muitas vezes não saber aproveitar essas oportunidades, muitas vezes eu mesmo me topo com momentos que às vezes eu me sinto com a sensação de não tá conseguindo, porque se eu não conseguir aproveitar ao máximo das oportunidades que a vida oferece, e também estar diante de pessoas legais que possam somar, seja amigos, familiares, pessoas legais que possam somar com a gente fatores positivos que podem ser configurados no verdadeiro segredo para o sucesso. Para finalizar, gostaria que você indicasse uma música que te marcou e marca positivamente. Bem, cara, quem me conhece sabe que eu sou um cara, eu gosto muito de música. Tanto que meu amigo Herbert, uma vez eu fiz uma confissão para o meu amigo Herbert, assunto até para fazer um vídeo, confissões ao Herbert. Eu confessei para ele que eu gostava de uma garota que estudou com a gente. E eu sou daquele tipo, aquela pessoa que, quando eu gosto muito de uma pessoa, seja amigo, seja uma crush, seja o que for, é, quando eu vejo essa pessoa, a primeira sensação que me dá é lembrar de uma música muito bonita que eu gosto. E ele até falou comigo. Se de fato essa menina casar contigo, não vai faltar música para ela.
E eu tenho várias, eu acredito que a música depende muito do momento e das sensações que você esteja sentindo. Então hoje, nesse exato momento, levando em virtude aquele fato que eu falei da TNI, da Rihanna, do passado, os anos 2005, 2006 da minha vida, que foram a época que eu de fato decretei que eu queria ser cientista na área da robótica. Eu vou indicar a música I Don't Know, da cantora Erika, no ritmo bossa, no ritmo de bossa nova, que é uma música muito bonita. De fato, eu até já terminei alguns vídeos no meu canal, inclusive do próprio programa Norte Mineiro, com essa música. E é uma música que me toca muito. E toda vez que eu escuto essa música, eu lembro daqueles momentos maravilhosos, da época que eu estudava com a tia Eni, com a tia Viana, a época que eu era criança, que eu de fato selei a minha ideia de querer ser um cientista na área da informática, na área da robótica, desculpa. E eu digo que se não fosse eu me inspirar nessas músicas, nessas pessoas, e se não fosse esse sonho de criança, hoje eu não estaria aqui gravando esse programa Norte Mineiro e hoje eu não estaria estudando engenharia mecatrônica. Uma das vontades também que eu tinha quando era criança seria ter um programa televisivo e gravar programa na internet, né? Na internet, gravar programas na televisão, ser apresentador de programas e ser engenheiro. E antigamente, né, eu sou da época, eu nasci em 1999, tenho 25 anos de idade. Para se ter um programa, ou você teria de fato ter contato com a rádio ou contato com a televisão. Hoje, felizmente, com a internet, com as redes sociais, YouTube, Facebook, eu digo que essas redes são a chance que as pessoas mais pobres têm de realizar seu sonho, que é de ter uma emissora televisiva. Por mais que seja na internet, é uma chance que um pobre tem de criar um programa. Enfim, galera, o vídeo de hoje foi esse. Peço desculpas se às vezes eu fui muito teórico, se eu delonguei muito. E, no mais, eu quero que você se inscreva no canal, compartilhe o link com seus amigos. E se você tem uma história bonita, conhece alguém que tem história bonita, entre em contato com a gente do programa Norte Mineiro. E é isso aí, valeu e tchau!